perdido. Não tem um posicionamento geopolítico, não tem um posicionamento econômico, não tem um posicionamento político, não tem nada. Até porque eu acho que ele está com demência, né? Tá meio demente ele. Aí... Não, é sério, ele tá meio demente. Ele tem hora que ele dá um branco lá que parece um cabo daqui. Mas o negócio é complicado. Então o que acontece? Você diz que vai querer abrir um diálogo, que vai intermediar um diálogo com os países árabes. Aí se visita o Egito, se visita a Arábia Saudita e se manda 2 porta-aviões. Pro Irã. Pro Irã. Aí mandaram através Mas é pro Irã. Mandaram através de um pessoal do mercenário, pessoal que opera como da CIA, uns recados pro ministro do Irã. O cara não disse, mas ficou claro quem é, né? Que é aquela turma que é do governo e não é do governo, né? Sempre tem nos Estados Unidos isso. Então o que acontece? Você tem que decidir o que você quer. Por exemplo, todo mundo sabe que a Rússia quer caçar confusão com os Estados Unidos. Pronto, todo mundo sabe disso. Os Estados Unidos hoje é o país mais sem posição. A China, a expansão dela é econômica. Claro, é econômica. Os Estados Unidos não conseguem fazer expansão econômica, o país está em atração. As Forças Armadas estão paralisadas, porque quando eles crescem em potencial 0,1% ao ano, a China está crescendo 5%. Vamos lá agora, a Cíntia, ok? Olá, Cíntia, boa tarde. Boa tarde. Cíntia, vamos começar aí com Flávio Dino. Olha, sinceramente, só tá esse barulho, é só aqui no estúdio, em casa as pessoas estão vendo normal. Que bom. Então vamos lá, Cíntia, vamos falar sobre Flávio Dino, que hoje não foi a uma convocação a uma audiência, né, um convite, na verdade, para uma audiência na Comissão de Segurança da Câmara, e ele não compareceu e mandou uma mensagem, aliás, e mandou a explicação para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Na verdade, era uma convocação na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Pela segunda vez, o ministro da Justiça não foi, e ele enviou um ofício ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Neste ofício, ele pede uma orientação a respeito de atos, segundo ele, do presidente dessa comissão, que é o deputado Sanderson, do PL do Rio de Janeiro. Aí, neste ofício de 4 páginas, o ministro da Justiça lista alguns ataques, agressões que foram proferidas pelo parlamentar durante participações de Dino lá no Congresso Nacional. Ele já foi a várias convocações. O ministro, inclusive, disse que tem 100 convites, uma centena de convites para participar. Ele já havia pedido anteriormente que fosse feita uma sessão, uma audiência no plenário, para que ele pudesse conversar com todos os parlamentares, responder aos questionamentos. No dia de hoje, por exemplo, são 10 temas que foram propostos aí para que ele pudesse falar. Então, são temas assim, vai desde os ataques de 8 de janeiro até criminalização dos games. Então, é muito amplo, coloca tudo isso junto e chama o ministro no momento em que, segundo Flávio Dino, há no Brasil situações muito graves acontecendo, como é o caso do Rio de Janeiro. Especificamente no dia de hoje, ele tinha uma reunião na Procuradoria-Geral da República e neste ofício, dentre as ofensas que Flávio Dino lista, aparecem alguns pontos que são, de fato, me parecem bem agressivos e que justificariam esse temor do ministro dessa convocação, desse momento dele lá na comissão, se tornar algo mais agressivo, né? Então, de fato, esse post aí é anterior, depois o Flávio Dino apresentou a outra publicação, onde ele fala do ofício, fala que já foi convidado 100 vezes para participar e que queria entender o que ele pode fazer. Se alguém pudesse ler, eu acho que tem alguns tópicos aí, ele chama o ministro de desqualificado, pusilânime, agressivo, incompetente, enfim, os diálogos são extremamente agressivos, como publicou o ministro Flávio Dino, como incluiu neste ofício que ele encaminhou ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Vamos lá, deixa eu
Ó, o seguinte, eu vou, Nájila, veja aí com o pessoal da técnica, vamos tirar a Cíntia para refazer o contato com ela, para que ela entre com o áudio, com o vídeo melhor. Enquanto isso, a gente comenta essa primeira informação que ela trouxe, bem importante. O Flávio Dino, ministro da Justiça, disse que tem 100 convites para ir a comissões e audiências na Câmara e não tem como ir a todas. E essa específica da Comissão de Segurança, ele disse que teme pela integridade dele, se sente ameaçado de participar pelo clima bélico, pela animosidade do presidente da comissão. Ari. Amadeu, eu não entendo quando se quebra o decoro, porque o parlamentar xinga o ministro, ele profere ali uma calúnia, uma injúria, ele difama, não apenas nesse caso do ministro Flávio Dino, mas nesse caso que está aqui sendo tratado, mais de 100 convocações, é querer tumultuar o processo. É óbvio que os parlamentares têm todo o direito de chamar um ministro para apresentar explicações a respeito de uma crise, de uma situação. Mas é um trabalho coordenado, bem claro, porque os chamamentos é sempre de gente ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e, sobretudo, de parlamentares do PL, do Partido Liberal. Então, eles chamam, ele vai. Aí, quando ele chega lá, eles provocam, eles xingam. E nunca é quebra de decoro. Eu sei que o corporativismo é muito forte. Você já explicou isso, você tem razão. Não apenas nas casas legislativas, mas em conselhos de classe, em profissões e tal. Mas, espera aí, né? Eu vou repetir o que eu já disse. Se o presidente Arthur Lira deixar a porteira aberta e tudo correr solto, vai chegar um momento que não vai poder mais conduzir CPI, sessão discutindo tema polêmico e reunião de comissão técnica. Por quê? Eles vão chegar a um ponto que eles vão inviabilizar os trabalhos legislativos. Vamos lá, algumas falas. O presidente Sanderson, para você, Apoliana, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, disse o seguinte: Flávio Dino é um pusilânime, fraco, covarde, isso nesse relatório aí, que ele, no ofício, Nájila, que ele enviou ao Arthur Lira. E o deputado Gilvan da Federal, também do PL, esse do Espírito Santo, diz que Flávio Dino é um mentiroso e que quer olhar nos olhos dele para chamá-lo de canalha, de mentiroso e de covarde, Apoliana. Amadeu, primeiro que para a oposição, a gente já viu pelas vezes em que Flávio Dino esteve nessas audiências no Congresso, não foi exatamente o melhor dos momentos para essa bancada. A gente vê que Flávio Dino ele consegue dominar o discurso, ele consegue confrontar essa bancada que nestas convocações não quer nada mais, nada menos do que gerar fato político, do que gerar conteúdo para disseminação em rede social, a turma da lacração. Então, eu acho que o ministro tem as suas razões e pelas falas que a gente vê proferidas pelos parlamentares, de fato, deixa margem para essa interpretação de que possa haver uma animosidade mais grave durante a reunião. Então, faz muito sentido que o ministro não compareça, já que, na minha opinião, a finalidade dessas reuniões ela é puramente para cunho político. Pois não, Alessio? Olha, Amadeu, sobre essa questão realmente de xingamento, a gente vê que é para isso. Todas as vezes que o Flávio Dino foi convidado, algumas vezes até de forma mais incisiva, querendo alguns parlamentares a convocação, inclusive para que ele fosse obrigado a estar presente, ele foi realmente muito destratado, né? Numa situação em que ele vai para prestar esclarecimentos, fornecer informações acerca do Ministério da Justiça e ações integradas do governo federal, ele sempre foi recebido de uma forma muito... de forma irresponsável por parlamentares, como a Apoliana disse, mais alinhados ao ex-presidente Bolsonaro, porque a maioria desses parlamentares que pedem a convocação, fazem um convite para o ministro participar de audiências lá no Congresso, são realmente aliados do ex-presidente e são do PL, são filiados ao PL. E eu chamo a atenção porque ele diz que teme pela sua integridade. A gente vê também que das últimas vezes que ele esteve presente em audiências como essa,
ele não teve ali a tentativa só de atingir a sua integridade física. Ele não chama atenção não só para isso, mas a sua integridade moral. Ele se vê numa situação em que ele não quer participar de xingamentos, não quer participar de atitudes tão baixas como as que ele recebe quando vai para essas audiências. Ele não cai na pilha. Muito pelo contrário, ele responde com categoria acadêmica, com a categoria jurídica que ele tem, categoria política. Ele é muito altivo quando se fala também de política em si, porque ele já foi governador, é senador da República, ele tem uma postura muito centrada, Amadeu. Então, ele não quer participar de atitudes baixas, não quer fazer parte dessa baixaria, que toda vez é o que tenta se fazer quando ele vai atender esses convites para participar de audiência na Câmara. Pois não, João? Eu acho que o Dino só errou numa coisa, ele atendeu a convite. Eu não teria atendido. Convite é uma coisa que é facultativa, você não mas vai. Nesse caso é convocação. Peraí, só por isso que eu quero entrar nisso. Nesse caso ele tem que ir. Já passou, não tem solução, não tem solução, juridicamente não tem solução. O que ele pode aí, o que pode é o presidente da casa fazer uma coisa, regulamentar a matéria, porque não tem limite. Nunca ouvi isso, essa como é que eu diria? Uma cansada, né? Não é nem cansada. Essa busca insana da oposição por um lugar ao sol, né? Porque, na verdade, eles chamam para ficar lá. As perguntas são as mesmas, os inquisidores são sempre os mesmos, a postura é a mesma e o respeito é o mesmo. E o Flávio só errou numa coisa, ele foi a muitos convites, que ele não era obrigado a ir. Mas ele, por uma questão e ele até explicou isso. Por e tem um detalhe também aí. De se mostrar democrático e aberto ao diálogo, foi. Então, o que acontece? Ele só se tem tornou dois, uma comissão geral, né? Eu quero a sua ajuda. Há 2 pontos. Do ponto de vista político, os deputados lá e senadores da oposição já o estão chamando de fujão. Que ele é fujão. É um tolice, porque quantas vezes ele já foi lá, né? E a outra situação já há um aceno de pedido de impeachment dele por crime de responsabilidade, por não ter Isso é muito ido a essa convocação. Na verdade, a gente fala que há o crime de responsabilidade, há efetivamente, mas nunca se conseguiu fazer um procedimento no Brasil, ainda mais um ministro da Justiça, que é muito mais complicado ainda. Porque você tem que conver que você ocupa uma posição privilegiada. Não vamos aqui também cobrir o sol com a peneira. E com um detalhe, com o Lira ali. O problema do Lira foi que o Lira, eu acho que até para não ter ninguém na sombra dele, ele nomeou um monte de planta para a comissão, né, meu amigo? É um monte de planta. Planta? Planta. Deputado que não sabe absolutamente nada. Que entre ele e o pé de planta, a planta causaria menos prejuízo. Não, mas o Lira nomeia baseado na representação dos partidos. Não, ele tem que respeitar, mas podia escolher, dentro da própria bancada tem gente. Sabe o que ele faz? Ele pega um cara despreparado exatamente para o cara não dar trabalho para ele. Amadeu, esse aí tá dando não é trabalho. se botando incompetente, não tá dando trabalho não. Esse daí ele tá dando trabalho é pro juiz dele. Que tu já viu o cara é completamente despreparado, não sabe nada de nada. Não tem controle da comissão, eu já assisti as audiências dela. O problema que eu estou dizendo é esse. Primeiro, ele errou ao atender convites, que não era obrigado, é obrigado a atender convocação. Segundo, o presidente da casa tem que regulamentar a matéria para não ficar essa palmulha. Se transformou num picadeiro, pô, aquilo ali é uma palhaçada. E o melhor, o presidente também tem que ter um pouco de hombridade, nomear pessoas que tenham capacidade para conduzir. Da volta dos partidos que são de oposição, tem gente que tem capacidade para conduzir. Agora não, ele, para também não se ver com a figura dele coberta por alguma comissão, que dê mais capacidade do que ele, o Lira bota os incompetentes mesmo, ele faz de propósito. Tem uma questão aqui do uso de arma, que o Dino também usou na justificativa no ofício. Que é aquela mesma discussão toda que a gente teve aqui naquele dia no Ele está dizendo aqui o seguinte: o cara é policial militar, que está federal, não tem porte de arma. O sargento Faú, que é deputado federal, não é disse assim... proibido entrar, não, só os deputados calma só os civis. Os deputados não passam por detector de metal, Amadeu. Ele disse, Flávio Dino, aspas, para o sargento Faú, Flávio Dino, vem buscar minha... Eu vou dizer uma palavra aqui de baixo calão, mas é a palavra dele lá. Flávio Dino, deputado, vem buscar minha arma aqui, seu merda. Sargento Faú. E aí o Dino diz, ora, se lá não, os deputados não se submetem a detector de metais, e há muitos policiais e militares e do Exército com mandato, e eles... Que tem porte de arma.
tem porte de arma. Então o Dino diz assim, E a Câmara nunca proibiu, né? O deputado de portar as armas. É verossímil entender que eu posso sofrer qualquer consequência disso durante a audiência. É verossímil, Ari? É verossímil, sim. Eu acredito que o ministro Flávio Dino não iria chegar a esse ponto de tornar público e acionar o presidente do poder se ele não se sentisse, de fato, ameaçado. A Cíntia vai voltar porque eu acho que ela vai falar de um assunto que a gente não tocou ainda aqui e que é muito importante, que o que está por trás disso, além do que a Apoliana trouxe muito bem, que é você conseguir lá a visibilidade na rede social para o seu público de devotos, a questão que a Cíntia deve comentar se ela voltar, que o Flávio Dino é favorito.